Começamos nesse momento a nossa aula inaugural da turma ESB e da turma o que, Simão? ERU. ERU, tá? Do segundo semestre do módulo, do segundo módulo do curso Guia de Turismo, EAD. Isso. E vamos aqui apresentar para vocês, eu acredito que a minha tela já está compartilhada. Simão, você consegue ver sim. aí, correto? Isso, sim. Tá. Então, eu vou colocar aqui na apresentação do slide. Isso, e a gente Isso. vai conversar rapidamente aí sobre essas orientações gerais de todo o início de semestre. Espero que todo mundo seja bem-vindo ao nosso início de trabalho, lembrando que a Agenda 1 de todos os componentes curriculares já está disponível para que vocês possam começar os seus estudos, aproveitando já o fim de semana, né, para olhar. Na próxima semana, os encontros síncronos dos componentes também já estarão acontecendo, ritmo normal de aula, para a gente poder conduzir esse último semestre do curso de vocês na direção da conclusão com sucesso de vocês, né? Desejamos um bom estudo para vocês, um bom período de trabalho, de convivência, que a gente possa se auxiliar, né, professores e alunos, que a gente possa caminhar juntos, lado a lado, para poder construir esse final de curso com sucesso. Quiser passar os slides, Rodrigo? Isso. Bom, aqui a apresentação do GEAD, do Grupo de Estudo de Educação à Distância, que vocês já conhecem como alunos do Centro Paula Souza, né? A gente tem as ETECs, FATECs com cursos presenciais e o GEAD com os cursos online. Podemos passar. O Centro Paula Souza hoje tem 228 escolas técnicas, 79 FATECs, 468 classes descentralizadas, que são essas que são vinculadas à ETEC e à FATEC, mas que estão instaladas em outra unidade escolar, às vezes em outro município, inclusive. 345 municípios paulistas cobertos com as unidades de ETECs e FATECs e nossos polos do EAD, né? São 317 mil alunos hoje em 90 polos de educação à distância. 8 mil alunos nesse semestre só de EAD. Tá? Então, o GEAD hoje é uma potência em relação à formação profissional, sempre com qualidade. Ensino e aprendizagem e com as diferentes formas de aprender e de ensinar, presencial ou à distância. No curso de vocês, no curso técnico em guia de turismo, módulo 1, que vocês já cursaram com sucesso, por isso estão aqui hoje, e agora nesse módulo 2, se no primeiro módulo vocês concluíram a certificação de monitores de turismo, agora na conclusão do segundo módulo vocês terão então a certificação de técnicos em guia de turismo. E com a conclusão desse curso, vocês poderão fazer a certificação, então, no Cadastur, junto ao Ministério do Turismo, Cadastur que é a credencial de vocês para atuarem como guia de turismo, né? Necessária a identificação profissional referente à formação de vocês. A estrutura do curso de vocês nesse semestre, vocês têm... não, aqui do módulo 1 que vocês já cursaram. Esse daqui foi o que eles tiveram do primeiro. Isso aqui é o que vocês já cursaram. Teoria e técnica profissional e comunicação. Tá? Isso, e agora, no segundo módulo, aí Relações Interpessoais e Desenvolvimento Profissional, que a gente chama de RIDP, que tem uma carga horária de 80 horas aula, divididos em 16 módulos, 16 semanas.
né, 16 agendas semanais. Então, agora nós já estamos com a agenda 1 aberta. Nessa semana, a gente trabalha e nós teremos o nosso primeiro encontro síncrono, que provavelmente na segunda vocês já receberão comunicado a respeito. Além disso, TTP Genas, que é Teoria e Técnica Profissional de Guia de Excursão Nacional e América do Sul, com a carga de 280 horas, também 16 agendas, que o professor Rodrigo e a professora Cezira vão conduzir nas duas turmas presentes aqui na reunião. E o DTCC também, com o Rodrigo e com a Cezira, e essa matéria com 8 agendas quinzenais, né, mas que já começaram, e fiquem atentos a todos os comunicados aí que vocês têm para receber, para poder acompanhar. O Gledmilson, Rodrigo, está pedindo para colocar o slide em tela inteira. Estou tentando aqui. Espera aí, vamos ver se eu... Mas vamos lá, vai passando aí que eu tô clicando. Eu cliquei aqui para ele entrar na tela inteira e ela não foi. Certo. Deu certo aqui, então. Bom, essa agenda é o que eu acabei de falar, né, sobre a carga horária de cada um dos componentes curriculares. A gente pode passar para o próximo. Ok. Bom, aqui é a estrutura de suporte, né? Quem somos nós para dar o apoio para vocês, mas repetindo, porque vocês já conhecem também, porque vocês já estão no segundo módulo, né? E deu certo, Rodrigo. Beleza. Então, nós temos aqui o professor mediador, que somos eu, o professor Rodrigo e a professora Cezira. Bem-vindos quem está chegando agora. O papel do mediador é estar acompanhando vocês, ao lado de vocês, orientando a aprendizagem, auxiliando nas dificuldades e nas atividades, né, dando suporte, realizando os encontros, participando dos fóruns, né, enfim, nossa função é apoiar a formação de vocês. Lembrando que o ator principal do curso EAD é o aluno. Toda a estrutura está para dar suporte para a sua formação, e nós estamos aqui trabalhando diariamente para isso e acompanhando vocês, tá? Ninguém carregando ninguém, mas todo mundo caminhando ao lado. Coordenador do curso, que dá todo o suporte pedagógico e questões administrativas do curso para nós e para vocês. Professor de apoio presencial do Polo, quando alguém tem alguma dificuldade com tecnologia, não com conteúdo. Conteúdo é com o professor mediador. Professor de apoio do Polo, ele oferece apoio presencial aos alunos na ETEC Polo, exclusivamente, durante o processo de ambientação da ETEC em regime de plantão de dúvidas técnico-administrativas, não de conteúdo, e responsável pela aplicação das provas presenciais. Então, no dia do exame presencial, que já vai chegar, né? Aí vocês terão contato presencial com esse professor. E a secretaria acadêmica, que é quem valida todo o nosso trabalho, né? Todos os registros acadêmicos de vocês para validar o curso. As recomendações, né? Estarem sempre atentos ao quadro de aviso, as mensagens no Correio Tech, tudo vai para lá, tudo vai para lá. Tá? Chegou mensagem, entrou na área de trabalho, gente, primeira coisa que faz, olhem os avisos, antes de fazer qualquer outra coisa. Tá? Aí, identifica as agendas e inicia o trabalho da semana. Tá? E também lembrando, né, Simão, tanto o quadro de avisos quanto o Correio Tech, né? Porque às vezes existe alguma situação que nós precisamos mandar alguma mensagem específica e importante para eles também, e de maneira privada, então aí a gente manda o Correio Tech. Principalmente quando é mensagem pessoal, né? Exatamente. Aí quando é pelo quadro de avisos, porque é uma coisa geral para toda a turma. Exato. Então,
viu que tem notificação do quadro de aviso, a hora que abre lá naquele quadrinho verde, né, que está no alto, viu que tem mensagem lá em negrito, abre, lê, registra o que precisar fazer, aí vai no Correio Tech, vê se tem mensagem. Tiver, abre, lê, vê o que precisa fazer, já faz logo, para em seguida começar o trabalho. Se criar essa disciplina, nunca perde informação, né? Aí vai para a agenda, identifica a agenda da semana, agenda o cronograma está lá na agenda zero de ambientação, né? Gosto de salvar na minha tela o cronograma e fica sempre na minha área de trabalho. Então, toda semana, na hora que eu começo, se eu estou em dúvida sobre qual agenda que eu tenho que dar suporte, porque eu tenho mediação de conteúdos que são de agendas de 8 agendas e tenho mediação de 16 agendas. Então, às vezes, na minha cabeça também dá uns tilt. E aí, porque aí eu falo, opa, deixa eu ver que minha agenda tenho que trabalhar essa semana, né? Então, eu vou lá no meu cronograma, abro, confirmo, e aí, então, eu posso começar o meu trabalho com segurança, né? Ô, Simão, nós que somos do século passado, a gente fala tilt, né? A turminha hoje já fala que deu tela azul, bugou, alguma coisa do gênero. Bom que você atualizou o vocabulário. É, Eu ainda acho que tem aí tem gente 4. entrando agora. É. Então, começa lendo, vê todo o material de estudo, vídeos, como vocês sabem que deve ser feito. Isso é muito importante, viu, gente, para dar qualidade. Nós não podemos dar nenhuma margem agora para as coisas não acontecerem, porque é a reta final do curso. Né? Não deixem acumular, não deixa passar a atividade da semana, porque depois fica dependendo de recuperação, né? Cada atividade tem a data, né? Como está em destaque aí no item 5. Atividades entregas depois do prazo são desconsideradas. Ah, professor, eu entreguei, mas era para entregar na segunda, a atividade veio na quarta, a agenda já está fechada. E a gente não vai voltar para ver quem entregou depois, porque nós temos a agenda da frente para ver, sabe? Não é E só ela, e não ela, querer, é que não dá tempo para a gente também. e Ah, ela nem chega, né, Simão, para nós, né? Já começa isso, porque o próprio portal bloqueia o envio da atividade quando dá às 8 horas do dia limite, né? Na segunda-feira. Às, o- porque depois a gente já não tem mais como fazer, né? Aí tem exato. aluno que às vezes manda mensagem, eu mandei a atividade, eu fiz a atividade e estou com mensagem não fez. Né? É. Mas é porque chegou, ela foi cadastrada depois do horário, né? Então cuidem muito bem disso, gente, que não é para a gente quer receber todas as atividades e quer validar todas as atividades para vocês, tá? Só que precisa vir no prazo. É, cada professor dentro de uma mesma turma, né, tem seus componentes que ele é responsável e cada professor é responsável pelo seu componente. Eu não posso responder pela matéria do Rodrigo, ele não responde pelas minhas, né? A frequência, como vocês sabem, é contabilizada pela entrega e validação das atividades das agendas, a atividade obrigatória, seja debate, fórum, Padlet ou o formato que for, né? Vocês precisam ter a 75% de frequência. O Centro Paulo Souza está muito rigoroso nisso, o GEAD está muito rigoroso nisso. Não deixem, porque senão, muito como o semestre passado e outro semestre, muita gente tem ficado sem poder participar do exame final por não ter atingido os 75% de frequência. É regimento, não tem para onde correr, né? Não só regimento, como legislação, né? Porque Porque o isso vem da regimento é a própria lei nossa que vem do legislação, né? MEC. É o que vale, E é o que isso vem vale do para o nosso MEC já. curso, né? É. Então a gente tem que seguir, tem que observar essas coisas, né? E não apostar que depois eu faço a recuperação. Só que de repente chega no período da recuperação, você tem um problema, uma doença, uma viagem, um imprevisto qualquer, e não chega nos 75% e atrasa a sua formação, porque aí pode atrasar 6 meses, né? Tem que voltar para a rematrícula para fazer de novo o módulo no semestre seguinte. As atividades obrigatórias de cada agenda são as que contabilizam a frequência, estão sempre lá na agenda, né, a atividade. E
quem não... Cuidado com essa indicação 6 aqui. Quem fica fora do ambiente virtual, não entrega atividade, não participa, não faz nada durante 15 dias, pode perder o direito à vaga. O regimento já permite que o aluno seja considerado desistente. A gente procura chamar vocês, mandar mensagens, às vezes até mensagem em e-mail pessoal, para poder falar, ó, você sumiu, não volta, porque senão você pode perder a vaga. Nós não queremos ninguém perdendo vaga, nós não queremos ninguém com curso complicado, mas tem gente que às vezes some e aí a gente não pode fazer nada, tá? Cuidado com isso aqui. 15 dias o aluno já pode ser considerado desistente e perde a vaga, né? Não é que vai ficar retido, não. Perde a vaga. Depois, para voltar para o curso, é só com outro vestibulinho. Uma outra coisa importante também, Simão, para lembrá-los, que a recuperação são em 3 períodos, né? Ao longo do semestre, após a 5ª agenda, pelo menos em TTP e com RIDP também, né? Após a agenda 5 abre recuperação, após a agenda 9 abre recuperação e após a agenda 14. A agenda 15 e 16, elas não têm recuperação. Né? Exato. Então, isso é algo que o pessoal tem que tomar muito cuidado. E a TCC não tem recuperação. Então, são coisas importantes. Só um comentário aqui, que a Aline Thaís, ela falou que ela estava com dificuldade para entrar e conseguiu entrar pelo link do Correio Tech. Tudo bem, Aline, sem problema, bom dia, seja bem-vinda. Tá sendo gravado isso daqui, então o começo do que a gente falou, você que entrou um pouquinho depois, depois nós vamos disponibilizar para todos vocês, das 2 turmas, essa gravação, tá? Do que a gente está conversando com vocês. Eu vou postar na minha turma, o Simão coloca com a ERU, né? E você pode ver o começo. Fique tranquilo, tá ok? Vamos lá, Simão, continuando. Beleza, continuando, próximo slide. Bom, aqui o login e senha, né? O acesso, que vocês vão entrar no seu ambiente. E já vamos para a próxima aí, Rodrigo. Que essa parte aqui, eles já conhecem o ambiente virtual, né? Atentem-se sempre às suas informações acadêmicas aí do lado esquerdo, né? Para poder acompanhar os registros de vocês e sempre que tiver as dúvidas, entrar em contato com os orientadores, com seus professores mediadores. Para cada agenda, né? A sequência aqui dos conteúdos, no caso aqui do exemplo Agenda Zero, que está aberta, tem lá o debate da apresentação. Ela né? estava eu acho que ela estava até ontem, né? A Agenda 00. E aí, depois, como a gente abriu a Agenda 1, Não, mas a agenda, ela continua acessando isso daqui, porque aqui a a Agenda Zero também. continua aberta, porque tem o calendário, o manual do curso, o Verdade, guia, tem né? bastante coisa importante lá. É verdade. Então a Agenda Zero continua aberta e é importante, viu, gente, ir lá nessa agenda, porque ó, tem o calendário com todas as datas, inclusive data de prazo das provas, né? Então, às vezes o aluno fala assim, quando é que será que vai ser a prova? Vai lá na Agenda Zero, que tem tudo lá que vocês precisam, tá? O calendário, cronograma de cada aula, de cada semana, que aula que está valendo essa semana, pega o seu cronograma lá, o calendário do curso, que está lá todas as datas. Tá? Tem dúvidas sobre dispensa de conteúdo, aproveitamento de estudos. Tem lá também, no manual do aluno, tem orientações. Tem a FAQ, que são perguntas e respostas, perguntas comuns, né? Formulário de avaliação aqui. E ele, na FAQ, tem orientações também. Então, usem a Agenda Zero, porque ela pode responder muitas dúvidas de vocês muito mais rápido, né? Porque às vezes, assim, eu vou mandar mensagem para o professor, aí até que o professor responde, às vezes um dia, 2 dias depois, às vezes o seu prazo às vezes não coincide com o tempo que a gente tem para responder, né? Então, façam as pesquisas aí na Agenda Zero. E é importante isso que você comentou agora, né, Simão? Porque nós temos horários de mediação. E aí o que acontece? Nós podemos só entrar no portal, trabalhar
e dar o feedback, o retorno, tirar dúvida para vocês em horários específicos. O Simão tem uma carga horária, eu tenho uma outra carga horária, e que nós vamos disponibilizar para vocês já nessa próxima segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira, nós vamos lá colocar no quadro de avisos e no Correio Tech para a turma toda quais são os nossos horários de mediação. Então, por exemplo, né, só hipoteticamente falando, o aluno está estudando em casa lá às 8h30 da noite, ele pegou, entrou na terça-feira, ele ficou com uma dúvida, né, e quer tirar essa dúvida. Ele vai mandar lá o Correio Tech para a gente, só que aí acontece o seguinte, por exemplo, se isso foi na terça-feira às 8h30 da noite, eu só vou conseguir ler essa mensagem do aluno quando eu entrar às 14 horas na quarta-feira, que é o horário que começa a minha mediação na quarta, tá? Então, é o processo que a gente faz igual o Simão orientou para vocês no começo aí da aula. A primeira coisa que a gente faz, entra no portal, vai no Correio Tech. Tem mensagem de aluno, dúvida, comentário, alguma coisa? Nós vamos responder todas as coisas, tirar todas as dúvidas, responder todo mundo, e aí a gente vai começar a fazer o nosso trabalho, das correções, das atividades, o que tiver atribuído para nós. Então, aí vocês têm que ter uma certa paciência um pouquinho também, porque nós temos esse delay, vamos colocar assim, né, do horário que a gente termina, você manda a mensagem, a dúvida, e o horário que a gente entra no portal para daí poder responder. E lembrando que aos sábados, domingos e feriados, nós não podemos entrar no portal para responder a vocês, a gente não pode trabalhar nesses dias. Então, se por acaso você está estudando ao sábado, no domingo, alguma coisa assim, e você mandar alguma mensagem para nós, a gente só vai conseguir responder vocês na segunda-feira, que é o horário que a gente entra, tá? Que a gente tem lá o nosso horário. Então, por isso que nós vamos deixar muito bem destacado qual o horário nosso de mediação, para que vocês tenham ciência e mandem mais ou menos as dúvidas próximo de uma janela onde a gente possa responder rapidamente para vocês. Vamos lá, Simão. Exato. Isso que você está falando é importante, porque a gente precisa respeitar esses horários, porque senão o Centro Paula Souza manda advertência para a gente. Não é brincadeira, Nós não. É tomamos sério, bronca, porque né? é norma de contrato, né? Sim. E a gente tem mesmo que respeitar isso, né? Não temos alternativa, né? Eu estou olhando aqui no quadro de avisos se eu já mandei a minha agenda. Não, acho que eu não mandei ainda. Mas Eu também só não. para vocês saberem, meus horários de mediação, normalmente na parte da manhã, tá? Então, de segunda-feira, é das 9 às 13. Isso significa que se o aluno está fazendo a matéria, está fazendo a atividade obrigatória, no domingo, véspera do encerramento do prazo, e ele tiver alguma dúvida, ele vai mandar mensagem pedindo auxílio, só que se o prazo dele vai esgotar às 8 horas da manhã da segunda-feira, meu horário de mediação começa às 9. Na hora que meu horário de mediação começar, já esgotou o Já prazo de fechou a vocês agenda. enviarem atividade. Então, evitem fazer muito em cima da hora, faça tanto quanto possível durante a semana. Por isso que é importante hoje, agora, esse fim de semana, já olhar a agenda um, já ver se tem dúvida, já manda as dúvidas para a gente ter prazo na segunda, na terça-feira para poder responder. Meus horários de mediação são na segunda-feira, por exemplo, é das 9 às 13, tá? Na terça, das 9 às 11. Na quarta, das 10 às 14. Na quinta, das 9 às 11. E na sexta, das 10 às 12. Esses horários, quer dizer, toda semana, durante a semana, todos os dias eu tenho horário de mediação. Tá? Todo dia eu entro, respondo mensagens, e faço as correções das atividades que já estiverem postadas. Tá? Só que se é das 9 às 13, você manda a mensagem às 14, só no dia seguinte que eu vou ver. Aí não tenho o que fazer. Tá? E se é fim de semana, como o Rodrigo falou, nós não temos, simplesmente não temos como fazer, Não podemos. porque não podemos. Só Né? isso, não podemos. Nós não É temos. determinado para a gente. É.
E estou tentando ampliar minha tela de novo aqui. É, que você minimizou para poder ver lá, né? Minimizei para abrir o horário da... Deixa eu ver, só a Camila fez uma pergunta aqui. Espera aí que eu Diga. vou ter que voltar. É porque eu também. É que eu vou ter que voltar agora no celular para abrir o chat. Só um minutinho, Simão. Deixa eu Sim, ver. Sim, Camila, vamos disponibilizar no quadro de aviso para vocês. Na isso. segunda-feira, porque hoje, por exemplo, a gente pode eventualmente hoje entrar para alguma coisa no portal, excepcionalmente hoje, no sábado, por causa da aula inaugural, tá? Então, também podemos pegar e hoje mesmo é que o Simão vai para o presencial, né, Simão? Já, Mas já, mais 5 minutos eu saio. ele tem que sair. Então, eu vou ter que pegar, qualquer coisa entro no portal lá rapidinho, pego, coloco para vocês o meu horário de mediação, tá? De segunda a Se eu conseguir, eu sexta-feira. ponho hoje também, mas se não, na segunda-feira, logo cedo, com certeza está lá. Beleza. Vamos lá, Simão, vamos continuar. Vamos lá. Sempre assistam aos vídeos, né? Vejam todo o material de estudos que vocês já conhecem, né? Desculpa, A desculpa, gente desculpa, não eu bati a precisa mão. perder muito tempo, né? Com essas. Esses são vídeos. Esses vídeos aqui são vídeos de apresentação do centro, Paula Souza, né? E Isso. Ele fala acho que sobre não, não o precisamos. GEAD, sobre o ambiente é, virtual e como são as atividades. Exato. Aqui o que está na Agenda Zero, que vocês já conhecem, né? O guia do aluno com manual de navegação no ambiente virtual. Tem dúvida de alguma coisa? Vai lá no manual, né? No guia do AVA. Aí, no manual do aluno, tem todas as orientações sobre metodologia do curso, várias informações para vocês. E no calendário, todas as datas importantes, inclusive as datas das provas, dos exames do final do semestre, que as datas já estão lá. Já reservem isso na agenda de vocês, né, para não ter problema de perder a prova no final do curso. E a data de todas as entregas das atividades, né? Para que Isso. não tenha o perigo de atrasar também e perder o De, prazo. de fazer alguma confusão, né? Exato. Bom, lista dos professores mediadores do GEAD, né? Estou eu aqui, professor Carlos Simão, está o professor Rodrigo Pinheiro aqui, o Rodrigo de Castro Machado Pinheiro, conforme o grupo de componentes curriculares de matérias que cada um conduz. E a professora Cezira também, E a né? professora Cezira Cezira também lá, também está aqui, Cezira de Fátima PCC. Campos. O nome dela é comprido, né? Nossa senhora, é grande, hein? Só ela quis ter nome, viu? O nome dela de solteira já é grande, aí entra o do marido. Aí ficou uma Pois é. beleza. Vamos lá. Vamos para o próximo aí. Bom, Eu sobre, acho que aí né? esse negócio é comigo, né? Aí começa, deixa eu só ver se depois você. Tá. Simão, 9h38. Se você quiser, eu É, posso daí daqui para frente tocar, porque aí é a parte de TCC e as outras questões também. Eu acho que é o que certinho. os coleguinhas estão meio desesperados, né? É, então, eu vou pedir licença para vocês, vou me ausentar para ir para outra reunião, e depois, na outra reunião, eu vou ter que sair no meio da outra reunião para voltar para o GEAD, para outra reunião do GEAD às Que 11 horas. beleza, que beleza, né? É assim Correria. hoje. Não, Mas, tranquilo. Pode ser que a Camila também logo ela entre, né? Porque a Camila, nossa isso. coordenadora, ela falou que passaria aqui para dar um oi também. Exato, eu já enviei os links para ela também, e Sim, logo ela aparece, que ela vai estar passando de reunião em reunião hoje, né? exato. Beleza. Então, Simão, bem-vindo a todos. Rodrigo, vamos para mais um semestre de parceria, com de certeza. sucesso, como tem sido até agora, né? De Sim. boa parceria. Obrigado a todos pela atenção até aqui. Só reforçar, a entrega das agendas no prazo também vale aquele bônus, aqueles pontos que são adicionados à nota final de vocês na hora do exame presencial.
né? Exatamente. Muito importante isso. Semestre passado, esses pontos a mais ajudaram bastante gente. Às vezes estava lá com 13 pontos, né? Com 13 acertos na prova, aí de repente tinha entregado todas as atividades. E aí teve 3 pontos de bônus, que somou com os 13 e foi para 16. E aí passou, Exatamente. e só com 13 ia ficar retido, né? Sim. Então, não deixem de entregar, é muito importante, é um apoio muito grande que dá para vocês, tá? Para poder aliviar a pressão do exame. É isso. Obrigado, até mais. Valeu, Simão. Sigam Um com o abraço. Rodrigo, que vocês estão bem acompanhados. Imagina. Valeu, até mais. Até mais. É, então, vamos lá, pessoal. Continuando, né? Eu acho que também uma das coisas que pega bastante para vocês, a preocupação, tem a ver com relação ao TCC, né? Diferentemente de quando nós estamos aí na faculdade ou em outros cursos, principalmente os presenciais do ensino técnico, aonde a gente vai ter que fazer lá muitas vezes um protótipo ou vai ter que fazer uma monografia. O nosso TCC aqui do GEAD, ele é um projeto técnico. Então, é um pouquinho diferente a pegada. Como o nosso curso é um curso de turismo, então vocês vão criar um pacote turístico, tá? Vai ser dessa maneira o TCC de vocês. Então, coisas importantes aqui para a gente colocar. Primeiro, nós faremos plantões, caso necessário, quinzenais, com os grupos, né, a cada quinzena, mas se o grupo estiver trabalhando bem, fluindo, não tiver nenhum tipo de problema, assim, a gente deixa vocês trabalharem. Ah, não, está meio enroscado, está com uma certa dificuldade, alguma coisa assim, então daí a gente pega constantemente, aí nós agendamos, né, para fazer um plantão síncrono e tirarmos possíveis dúvidas. O único problema é que esse plantão ele tem que ser feito no nosso horário de mediação e não aos sábados, tá? A situação da aula de sábado, dessa aula síncrona, é só hoje que é permitido por ser aula inaugural, que é a primeira aula do semestre. Todos os outros plantões, todas as outras atividades síncronas, elas são realizadas no meu horário de mediação, no horário do professor Simão, para o pessoal da RU no horário da professora Cezira, e aí a gente manda com antecedência e combina e vê a melhor maneira possível, tá certo? Outra coisa também, os alunos serão avaliados conforme os critérios disponíveis, que vai estar lá na Agenda Zero da Ambientação, por isso que é importante vocês entrarem lá, vocês lerem, né, todas as orientações que tem lá, para terem ciência, né, e que não fica nenhum tipo de dúvida. Tá? A Agenda 00 ela é extremamente importante. Até tinha um debate lá para o pessoal se apresentar, né, bater um papinho. Nós, eu e o Simão entramos, isso falando da turma ISB, entramos lá, batemos um papo com o pessoal, nos apresentamos também rapidamente, mas eu vi que nem todos os alunos entraram, então é interessante vocês entrarem mesmo com a Agenda 1 já começando, vá lá na 00, dá uma olhadinha, entre em todos os links, vejam lá todas as orientações, e aí depois segue o curso para poder se trabalhar. Então, nós vamos fazer um desenvolvimento de um roteiro turístico completo, tipo pacote. Rodrigo, você está falando de montar um pacote como se fosse de uma CVC da vida, uma Viagem? Exatamente, é isso daí. Vocês construirão um pacote de viagens. E aí depois eu vou mais para frente mostrar algumas orientações, né, para vocês, para facilitar um pouquinho mais essa questão do TCC. Quarto, ele é pré-requisito para obtenção do certificado do Cadastur. Então, para você sair com a certificação de guia de turismo, excursão nacional, América do Sul e regional São Paulo, você precisa entregar o TCC, concluir o curso, né, do técnico em guia de turismo, para que aí você tenha o direito a ser certificado e habilitado como guia de turismo, ok? As discussões devem concentrar-se nos fóruns de orientação disponibilizados no ambiente virtual de mediação e orientação. Eu criei, e depois eu vou mostrar,
né, um fórum para cada um dos tipos de turismo e, consequentemente, do tipo de TCC e pacote que cada grupo vai entregar. E importante manter uma comunicação constante e frequente com o professor orientador via correio tech, né, e-mail, o que for necessário para que dúvidas que vocês tenham, né, a gente possa sanar rapidamente, ou até pelo próprio fórum também, né, do grupo que vocês irão se inserir. Deixa eu só admitir a pessoa aqui que está esperando, que aparece para nós aqui a pessoa que está lá no lobby esperando para entrar, né? Vocês viram até aparecer. Marcos, sim, os temas serão disponibilizados para vocês na segunda-feira, tá? Na segunda-feira eles já estão todos prontos, né? Todos os grupos já estão lá prontos, só que eles não estão eles estão invisíveis. Eles estarão visíveis a partir da segunda-feira, às 8 horas da manhã, e aí depois vocês vão se encaixar, tá? Vamos lá, Gleide Milson, quem vê? Deixa eu ver, Gleide Milson, a Isa, a Camila, já vamos falar, tá? Já vamos falar, tudo isso daí eu vou mostrar para vocês, só terminando aqui o slide, e aí eu já entro com uma outra página para vocês compreenderem como funciona. O TCC em grupo, Silvia, tá? O TCC é sempre em grupo. Então, aqui tem os e-mails, né, que são importantes também. Por exemplo, para você saber como é o seu e-mail institucional, na página inicial, quando vocês entram no portal, você vai ver que no cantinho baixo direito da tela, você tem lá aquela parte onde está carreira, CPS, biblioteca digital, e documento às aulas e a aba e-mail institucional. Então, caso você não saiba ou não se recorde, você clica ali, né onde está a caixinha aqui, ó, consulte aqui o seu e-mail institucional, você vai clicar e ele vai aparecer para vocês. E aí, se por acaso você já tinha feito no primeiro semestre, vai continuar a mesma coisa. E se por acaso você precisar de algo, redefinir a senha, vai ter lá a opção para você alterar a tua senha, fazer a redefinição, como no e-mail comum que a gente tem, para que você possa acessar, ok? Aí, a atividade de recuperação, como eu já tinha falado há um tempinho atrás, né? A agendas 1, 2, 3, 4 e 5, primeira recuperação é entre 5 de setembro e 15 de setembro. O segundo período, que é das agendas 6 a 9, é no período de 3 de outubro a 13 de outubro. Tá? E depois, o último período, que é das agendas 10, 11, 12, 13 e 14, no período de 7 do 11 a 17 do 11. As agendas 15 e 16, tá? Elas não têm recuperação, pela questão do prazo, né, para que a gente possa corrigir. E uma outra coisa também, no segundo momento da recuperação, se por acaso o aluno ele estiver com 50%, menos que 50%, ele vai ser considerado desistente. Tá? Então, isso é uma coisa também que vocês têm que tomar bastante cuidado. Eu estou vendo aqui o fórum que vocês estão colocando, a Camila, a Isa, né? Eu já vou tirar essa dúvida. Só um minutinho que eu já tiro. Eu tô vendo aqui que vocês estão escrevendo, tá bom? Então, na recuperação, no segundo período de recuperação, você tem que ter, na pior das hipóteses, acima de 50%, para que você possa continuar, entregar as recuperações, continuar fazendo as agendas para chegar no 75%, tá? Para você conseguir chegar no 75% e estar apto a fazer a prova.
Se por acaso a pessoa, no segundo período de recuperação, ela não tiver chegado nos 50%, ela não estará apta a fazer mais a prova final. E aí, praticamente, adeus para o curso, ok? Então, fiquem muito atentos com essas questões referentes às entregas de atividades, tá certo? E os exames presenciais, né, que vocês terão, a primeira data é no dia 29 de novembro. E para as pessoas que têm guarda religiosa, por exemplo, a pessoa que é adventista do sétimo dia, que tem que ter uma declaração da igreja, toda a documentação sendo colocada corretamente, ela pode ter uma data opcional, né, para quem tem essa questão da guarda religiosa, que aí seria no dia 1º de dezembro. Mas a data oficial para todos é 29 de novembro. Se por acaso a pessoa não conseguiu fazer por alguma questão que existe uma justificativa legal, essa pessoa teria o direito de fazer a prova no dia 13 de dezembro, que é o segundo exame. Então, qual seria a situação? A pessoa teve um problema de saúde, estava internada, teve que ir para o médico, tem justificativa, tem atestado de trabalho, teve que trabalhar fora, não estava na sua cidade. Então, você tem que entrar na secretaria, né, na segunda-feira, porque existe um prazo também para entrega dessa documentação, e aí isso vai ser analisado pela coordenadora e por nós, professores mediadores, né? Cada caso é um caso, e aí a gente autoriza o aluno a fazer a prova substitutiva, que é o segundo exame presencial. Então, isso é algo também que vocês precisam tomar bastante cuidado. Lembrando que a prova ela é aplicada no polo onde você se inscreveu, tá? Então, aonde você se inscreveu no polo, né, na escola, na ETEC Polo de vocês, é lá que vocês fazem a prova presencial. E aí a questão da frequência, né? Entre 80 e 90, 1 ponto no exame presencial, 90 a 100, até 100%, quase 100, né? 99, 2 pontos, e quem tem 100% de participação nas atividades, então aí você vai ter 3 pontos de acréscimo na sua prova presencial. E como o Simão falou lá atrás, isso ajuda bastante, né? Porque de repente a pessoa vai lá, tá numa questão lá meio próximo do limite, 1, 2 ou 3 pontos a mais salva a vida de bastante gente. Nós vamos colocar para vocês, como tinham falado, na questão do quadro de avisos, então nós vamos colocar dessa maneira aqui, né? E aí depois a gente vai disponibilizar os nossos horários de mediação. Então, importante. O primeiro, a finalização do curso se dá por meio de avaliação escrita presencial por conteúdos ofertados no semestre. E aí, novamente, atende-se ao cronograma da Agenda 00. Mesmo com aproveitamento de estudos, todo aluno deve realizar a prova final presencial contendo todas as disciplinas do semestre. Então, isso no segundo módulo não tem esse caso de aproveitamento de estudos. Isso é uma informação importante mais para o pessoal do primeiro semestre, né, do primeiro módulo, porque eles que conseguem pedir aproveitamento de estudos, mas eles precisarão fazer da mesma maneira. Tá? Terceiro, para o aluno aprovado no módulo, sem pendência de documentação, caso sua documentação não esteja completa, o ambiente virtual apontará esta pendência. O certificado será publicado na plataforma em até 120 dias após a formação. Então, no meio de dezembro, né, que é quando vocês concluem o curso, o certificado de conclusão do curso de vocês, estando tudo ok, tudo certinho, liberado, ele vai sair em meados de março, abril, tá? E aí, vocês com o certificado, vocês vão conseguir acessar o Cadastur
e aí requerer a credencial de vocês para que vocês possam trabalhar de maneira legalizada, tá? Para obtenção da credencial, Guia Regional São Paulo e Excursão Nacional, o aluno deverá, em posse do diploma, acessar o site, né, do Cadastur e realizar o seu cadastro e o login. Isso mais para frente, gente, nós faremos uma live também, muitas vezes até com alguns outros mediadores, para a gente orientar vocês aí nessa etapa final, tá? De que maneira que vocês devem proceder para poder daí fazer o cadastro quando sair o certificado. A gente mostra isso tudo direitinho para vocês para fazer. Felipe, não, no caso do curso EAD, não existe colação de grau, tá? Então, é um procedimento diferente do que na universidade virtual e também nos cursos técnicos presenciais. Então, na hora que vocês finalizarem, que terminou o curso, é finito mesmo de uma vez, e aí depois vocês só aguardam a chegada da documentação para vocês poderem ter acesso e direitos para poderem trabalhar. Correto? Então, informações importantes, dispensa das disciplinas, isso daí é para o pessoal do primeiro semestre, né? Desistência, o aluno que não acessar o ambiente virtual nos primeiros 15 dias será considerado desistente e perderá o direito à vaga. Em caso de desistência, sempre comunique, tá? E no pessoal do módulo 1 não tem trancamento, tá? Uma possibilidade de trancamento dependendo de caso a caso. A nossa chefe acabou de entrar. Olá, Camila, bem-vinda, tudo bem? Camila, eu já autorizei você a entrar. Conseguiu? Ah, você está com o microfone desabilitado? Espera aí, Camila, vou habilitar. Espera aí, só um minuto, só um minuto. Vamos ver se eu consigo aqui pelo celular, porque comigo deu um problema e vamos ver se eu acho a Camila. Pronto, Cami. Aí, agora sim. Bom dia a Aê. todos. Tudo bom, Rodrigo? Bem, e Professor você, como tá? Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Tem mais algum outro professor aqui que eu não estou vendo que esteja Não, presente o Simão também? estava o Simão tava comigo até agora há pouco, Uhum. mas ele teve que ir para o Para presencial. outra reunião. Tá. Isso, para outra reunião. Então, vou ajudar aqui no que for possível, então, responder as dúvidas aqui. Se teve já alguma dúvida, Rodrigo, por favor, me passe aqui, se você É. precisar de ajuda aqui para responder o pessoal, tá bom? Não, a preocupação maior deles aqui é mais na questão do TCC mesmo, né? Aham. Aí é É, com você. é isso, aí é comigo. É mais a questão do TCC. Teve um questionamento com relação à colação de grau, mas já expliquei que no nosso curso aqui no EAD a gente não temos a colação de grau, né? Isso. Então é na hora Nosso que curso é finaliza. de nível técnico também, não tem essa obrigatoriedade, né? Exatamente. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, basicamente são todas as questões mesmo referentes à questão do TCC, Cami. Tá. Então, Tá? só vou me apresentar aqui rapidinho. Então, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar de mim, pelo menos, se não me conhece. Então, eu sou a professora Camila, sou a coordenadora do curso técnico em guia de turismo. Passei aqui para desejar boas-vindas para todos vocês para mais esse início de semestre. Agora a gente está na reta final do curso, né? Então vocês devem estar ansiosos aí com relação ao TCC e várias outras dúvidas para finalizar logo o curso, mas vocês vão ver que isso passa rapidão, né, Rodrigo? Ou quando a gente Então, menos espera, já é novembro. exatamente. Então, aproveitem aqui essa reta final.
realmente passa muito rápido e se dediquem, tá? Para fazer um bom trabalho, para conseguir finalizar os seus estudos aí, de forma a obter a sua certificação para conseguir fazer o cadastro no cadastro, né? É um recadinho aqui importante que alguns de vocês já me perguntaram. O aproveitamento de estudos já pode ser solicitado, já está lá no quadro de avisos essa informação. Vocês precisam fazer a solicitação através do link que está disponibilizado no quadro de avisos. Vocês preenchem as suas informações e lembre-se que vocês precisam, quem puder, né, solicitar o dispensa para somente as disciplinas do módulo 2, que nesse caso, como o TCC é No 2, obrigatório para no 2 todos, tem também? tem o relacionamento interpessoal, que Ah, vocês o podem RIBS, tá, solicitar dispensa, entendi. tá? Tá. Para TCC e TTPG, vocês precisam cursar integralmente porque são os componentes técnicos, tá bom? Então, se alguém tiver estudos anteriores relacionados a empreendedorismo, qualidade, desenvolvimento profissional, ética também, né? Então, vocês precisam comprovar estudos em componentes similares ao conteúdo do nosso curso, também similar em carga horária, tá? Então, verifiquem lá a nossa estrutura curricular e a carga horária do componente para ver se vocês podem comprovar isso em outros cursos, tá? Lembrando, se você tenha feito algum outro curso técnico, então, no mínimo, você precisa comprovar estudos em ética e empreendedorismo em carga horária similar ao nosso curso, tá bom? Vamos lá. A Geórgia, ela está comentando aqui, aproveitando que o professor tem muita dificuldade tecnológica e não consegue ajuda. Daí gostaria de um telefone. Tá. Você Peraí, vamos lá. pode, Jorge, assim, se você tem dificuldades no nosso ambiente virtual, você precisa especificar um pouquinho qual é a sua dificuldade para que a gente possa te orientar, tá? Você pode enviar sua dúvida para os seus professores, ou se for alguma dúvida pontual sobre aspectos administrativos, pode enviar para mim. Mas é muito importante que você é, consiga avisar a gente, olha, eu estou com dúvida nisso ou naquilo, tá? Outra coisa, você tem os professores de apoio de polo presencial. Se a sua dúvida for sobre o ambiente virtual, por exemplo, você pode ir no seu polo, agendar um horário com esse professor aí de apoio de polo, que ele pode te ajudar a demonstrar a utilização das ferramentas do ambiente virtual, se você está com muita dificuldade sobre isso. Mas você é uma aluna do módulo 2, acredito que você já tenha sido aprovada no módulo 1 e tenha conseguido, né, superar aí as suas adversidades, seus obstáculos, Ela tá? falou que assim, que ela envia a tarefa e não chega, tem problema com o e-mail. Ela teve dificuldade agora para entrar na live, né? Uhum. Foi meio difícil. A Dá falou, tive que fazer 2 vezes cada tarefa. Entendi. Cheguei a mandar e-mail para a Camila e para o tutor, mas não teve o retorno. Pode ser Olha, que não tenha chegado, você Georgia. precisa tomar cuidado, se você me mandou para o e-mail certo. E assim, quando vocês forem salvar uma atividade, principalmente em formato de fichário, você tem que sempre se certificar que você não está salvando apenas a atividade como rascunho. Você precisa clicar em enviar para correção, né? Porque daí, se você enviar salvar apenas como rascunho, seu professor não vai receber essa atividade, ele não vai poder fazer a avaliação. Então, sempre tenha certeza, volte ao ambiente virtual, não deixe para fazer a atividade no último momento, porque você precisa, então, se certificar de que a sua atividade foi feita. Então, eu sempre recomendo, se está com dúvida, está com alguma atividade, não deixa para a última hora, pede ajuda para o professor em caso de dúvidas, e retorne. Ah, eu fiz atividade, legal. Vou sair do ambiente virtual, vou retornar para ver se realmente a minha atividade foi salva. Se está lá aguardando a avaliação do tutor. E outra Porque coisa se também, né, você, daí, Camila? se você identificar que deu algum problema, você tem tempo hábil para pedir ajuda e para enviar novamente. Então, lembra que sempre você precisa clicar no botão enviar para correção.
Não E apenas outra, salvar como rascunho, tá? e outra coisa que é importante também, tem o fórum de colaboração e apoio que a gente abre de cada agenda, né? Exatamente. Então, vamos dizer assim, se a Georgia está com uma certa dificuldade, ficou na dúvida se o trabalho foi ou não foi, o que você pode fazer, Georgia, você vai pegar e entra lá, toda a agenda, a gente tem lá, você vai ter uma abinha lá no menu, fóruns. Na hora que você clicar em fóruns, daí você vai ver lá fóruns da tua turma. Na hora que você clicar, você vai ver lá fórum, por exemplo, no meu componente, TTP GTNAS Agenda 1, que é a agenda que abriu agora, tá? E aí tá lá, fórum de colaboração e apoio. Ali é fácil, porque você vai clicar, você vai escrever o que você quer e clicar e mandar enviar, né? Então essa mensagem chega para mim, né? E até para os outros colegas de vocês, que também todo mundo consegue ler. Então, você fez a atividade, você ficou na dúvida se você conseguiu enviar ou não, você pode pegar e mandar essa mensagem ali no fórum, que a gente consegue dar uma olhada e ver se está tudo ok, está certo ou não. E a gente pode te Isso. responder. Ou Caso manda um você tenha correio técnico para o dificuldade, professor também, né? Professor, sim, mandei a mas atividade, verifica para mim se está tudo certo. exato, porque se você tem essa dificuldade com o e-mail, que meio que dá uma apanhadinha, é uma outra maneira que você tem, né, para fazer. Sim, eu sei que a vida de vocês é extremamente corrida, né, é meio complicado, mas a gente fala assim, às vezes, tenta dar uma olhada e começar, tentar fazer antes, não deixar para o prazo final. Por exemplo, essa agenda 1, ela começou ontem e ela termina no dia 11, que é o último dia de entrega. Então, não deixe para entregar para fazer lá no sábado da semana que vem, dia 9, ou no domingo, dia 10, para entregar no dia 11, que é aquilo que a gente comentou. Sábado e domingo a gente não entra. Nós não podemos entrar na plataforma. Então, aí você vai ficar impossibilitada de saber, e aí às 8 horas realmente fecham, tá? Então, depende muito, né, da questão do horário da live. Isso daí, cada professor ele agenda de acordo com o seu horário. E aí eu vou ver direitinho de que maneira que eu vou fazer essa questão. Mas, possivelmente, nós faremos essas lives após as 18 horas, ok? Então, isso daí podem ficar tranquilos que serão após as 18. Isso. Lembrando assim que cada professor, né, vai ter uma disponibilidade. Nós temos muitos professores que têm aulas nos cursos técnicos presenciais da ETEC no período da noite também. Aí eles não têm realmente essa disponibilidade, né? Então, a depender da disponibilidade do professor, os encontros são agendados dentro do horário de mediação. Mas, se você não puder participar, né, envie as suas dúvidas que vão ser respondidas do mesmo jeito, e os professores costumam disponibilizar também a gravação desses encontros para aqueles alunos que não podem entrar no momento que ele está ocorrendo. Bom? Jorge, a live não conta ponto, mas ela pode te auxiliar para que você possa tirar alguma dúvida, entendeu? Então, às vezes a gente abre, vamos lá, plantão de dúvidas de alguma coisa, aí a gente abriu a live, é bom porque se você está com a dúvida de alguma coisa, a gente pode sanar ali na hora, do que às vezes você ficar esperando uma resposta, alguma coisa assim. Então, isso acaba facilitando também. Tudo bem? Beleza, Camila? Certinho, obrigada, Rodrigo. Se surgir mais alguma dúvida aí, você pode me passar, por favor. Eu Ok. preciso finalizar aqui minha outra turma que eu estou em apresentação, tá bom? Então sejam Beleza. todos muito bem-vindos. O Rodrigo acho que já passou a maioria das informações para vocês, né? O e-mail institucional. A gente está orientando que os professores façam agendamentos aí de reuniões de forma que não seja obrigatório o acesso através do e-mail, porque alguns alunos encontram um pouquinho de dificuldade para acessar o e-mail. Mas lá no Tem que ambiente fazer no virtual, sistema o Rodrigo palestra, já né? mostrou, né, que vocês Hã? podem consultar o seu e-mail institucional, consultar qual é a sua senha, se for o caso, redefinir a senha, para vocês terem acesso aí aos benefícios desse e-mail, certo? Belezinha. Obrigada, Rodrigo. Desculpa interromper aí. Tem mais alguma Imagina. dúvida que eu possa ajudar a responder?
Senão depois Eu eu não tento posso. responder no chat, tá bom? Eu te chamo no zap lá, qualquer coisa. Tá Se... bom. Tá, Obrigada, gente. Ótimo início de valeu. semestre aí para todos. Valeu, Cami. Bom final de semana. Você também. Então vamos lá, pessoal. Continuando, com relação às desistências, né, sempre não existe trancamento no módulo 1 e a gente pede que seja avisado, porque às vezes tem que ter uma justificativa, alguma coisa assim é importante. Tá? Com relação à carteirinha de estudantes, o GEAD não fornece carteirinha de estudantes, apenas uma declaração de matrícula, tá? E aí o aluno pode imprimir essa declaração, caso ele queira utilizar para situações que ele tem direito por ser estudante. Então, não tem a carteirinha, mas tem uma declaração. E com essa declaração, para cinema, shows, teatro, o que você quiser ir para que, de repente, tenha esse direito da meia entrada, vocês podem se utilizar dessa maneira. E na coordenação, qualquer dificuldade, problema, questão administrativa, pedagógica que vocês tenham, é só vocês procurarem a professora Camila, né, Camila Pelite, que estava aqui com a gente agora, pelo e-mail dela, e aí qualquer coisa a gente disponibiliza para vocês também lá pelo no quadro de avisos, a gente disponibiliza o e-mail dela também. Tá certo? Deixa eu ver só aqui duas dúvidas que tiveram. Diogo, eu vou falar a respeito, fique tranquilo, tá? Que eu vou falar a respeito do TCC, não falei ainda, tá? E a Geórgia também, também eu vou falar. Eu ainda não falei nada a respeito do TCC, fiquem tranquilos. Ainda vamos abordar a respeito. Daí o início das aulas, né? Para todo mundo, a partir do dia 25, vocês podiam já ter entrado na Agenda 00 para poder se apresentar e ver como funciona o portal. E ontem, às 17 horas, foi aberta a Agenda 1 de todos os componentes, RIDP, TCC, TTP, GTNAS, para que vocês possam já começar a fazer as atividades. Tá? E as redes sociais do GEAD, caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais, então são essas daqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então vocês podem segui-los também, correto? Aí, deixa eu ver, aqui a gente finaliza a apresentação do TCC, do PowerPoint que foi enviado, né, deixa eu só, isso, pelo PowerPoint que foi enviado pela direção do GEAD, né, que eu estava batendo papo com vocês, mas vamos lá, nós vamos tirar as dúvidas do TCC, que eu sei que é algo que vocês estão bem preocupados. Oi, olá, Elaine, tudo bem? Bom dia. Então, não é aqui não. Sai daqui, deixa eu até fechar isso. Não quero você mais. Vamos vir para cá. Isso. Então, mas aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se temos alguma no chat. O chat vai carregar já aqui. Então, aqui parou na conversa que estava da Geórgia, mas já respondemos. Vamos lá. Legal. Então, vamos lá, gente. TCC, tá? O nosso TCC aqui do curso do Guia de Turismo, ele é dividido dentro de tipologias. Então, aí, deixa eu até fazer um negócio, eu vou entrar no portal, lembra que eu tinha comentado que eu precisaria entrar, vou entrar para ficar mais fácil, para mostrar, porque a versão nossa de professor é diferente da versão de vocês, tá? Vocês estão vendo aqui que existe uma certa diferença, né, de nós professores para vocês. No ambiente virtual, quando vocês entram, tá, aonde está aqui a questão
de carreiras, biblioteca, o e-mail institucional de vocês, vocês vão achar aqui embaixo, ó. Vai estar aqui, para mim não tem nada, mas para vocês vai aparecer a aba do e-mail institucional, que vocês clicando ali, vocês vão conseguir pegar e acessar. Tem aqui os Correios Tex, até teve o pessoal que acho que não estava conseguindo entrar, né? Vamos lá, o Diogo conseguiu, a Rosimeire, será que ela conseguiu entrar? Porque como eu estava compartilhando a tela, eu não consigo ver. E o Jamil, será que o Jamil conseguiu entrar? Espero que tenha dado certo, mas a gente qualquer coisa abre. Então, ó, nós vamos aqui abrir as turmas. Ver todas as aulas e vamos aqui no TCC. Então, aqui nós vamos, ao entrarem no TCC, vocês vão ter orientações, tá? Numa visão geral, porque o TCC é realizado em grupos, como fazer o fórum de discussão, documentos e a atividade. Então, tem algumas orientações que são importantes aqui. Algo que é importante, o TCC, a primeira agenda, ela começou ontem e ela vai até o dia 18, tá? E existe um fórum aonde elas vão aparecer. Por enquanto aqui, só está aberto o fórum de TTP-GT, que é o que eu tinha comentado com a Geórgia, né? Porque como essa é a agenda 1, então esse fórum abriu ontem e ele fecha no dia 11, às 8 horas da manhã. E aqui embaixo aparecerão para vocês os outros fóruns, todos os outros do TCC, que ele funciona da seguinte maneira. Nós temos 10 grupos, porque vocês são em 60 alunos, agora falando especificamente para a minha turma, a turma ESB. Mas a turma ERU, caso tenha alguém aqui ainda, que é da professora Cezira, também funcionará da mesma maneira. Como assim? Não entendi, Georgia. Preciso autorizar a minha entrada aonde? Não entendi. Não entendi. Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa lá. Não. Vamos lá. Continuando, então. Então, ó, vocês são 60 alunos, tá? E aí, o TCC, ele é dividido em 10 grupos. Cada grupo vai abordar um assunto relativo aos tipos de turismo. Então, vamos lá. Um grupo vai falar sobre o turismo de aventura. Outro grupo vai falar sobre turismo de base comunitária. O próximo grupo vai falar sobre turismo gastronômico. Depois, um grupo vai falar sobre turismo religioso. O próximo falará sobre turismo rural. Depois, o turismo pedagógico. Daí, o turismo termal. Depois, vem o turismo acessível ou inclusivo, ou vice-versa, né? Turismo inclusivo ou acessível. O ecoturismo. E, por último, e não menos importante,
e, ou o mais importante, o turismo de sol e praia. Tá? Então, são os 10 tipos de turismo que vocês poderão escolher. Como é essa dinâmica? Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, os fóruns abrirão, todos eles. Tá? Aqui eles vão aparecer os 10 fóruns, ou seja, os 10 grupos dos tipos de turismo. Então, você vai estar lá, grupo 1, turismo de aventura, fórum grupo 2, turismo de base comunitária, fórum grupo 3, turismo gastronômico, grupo 4, religioso, grupo 5, rural, grupo 6, pedagógico, grupo 7, termal, grupo 8, inclusivo, grupo 9, eco e grupo 10, turismo sol e praia. Todos eles estarão aqui aparente. E aí, vocês vão escolher qual é a tipologia que vocês acham interessante de fazer, tá? Você tem que entrar no grupo, vai lá clicar, vai aparecer lá, entrar, você vai colocar o teu nome e dizer que você tem interesse em fazer aquela tipologia. As 6 primeiras pessoas que entrarem em cada grupo serão as pessoas que farão o TCC daquela tipologia, tá? Então, ela é por ordem de chegada, tá? Pegou, entrou lá, turismo religioso. As 6 primeiras pessoas que entrarem no grupo 4, turismo religioso, se inscreverem e colocar lá, manifestar o interesse de participar, elas serão as pessoas que farão o TCC daquela tipologia. E aí, depois, nós vamos começar a desenvolver todo o processo, tá? Então, em cada uma delas, vai ter esse tipo de mensagem aqui, tá? Então, olá, turma, esse é o fórum de orientação para os alunos que escolheram o grupo. No caso, né, estamos indo pela ordem aqui, pelo grupo 1, que é o turismo de aventura, como tema para o trabalho de conclusão do curso. Eu sou o professor mediador Rodrigo Pinheiro e estarei com vocês na mediação do componente curricular trabalho de conclusão de curso, né? E aí, as orientações, né, que se seguem, que é bom que vocês leiam com cuidado. Então, as 6 primeiras pessoas que se registrarem com o seu nome completo formarão um grupo que abordará o tema. O grupo deve ser composto por, no máximo, 6 integrantes, pois o TCC não pode ser feito individualmente, tá? Isso tem lá nas informações na Agenda 1. Quando vocês abrirem os links da Agenda 1, vocês vão ter uma série de informações e ela vai estar abordando isso daí. Os integrantes do grupo se comprometem a produzir o TCC em conjunto, de forma respeitosa e colaborativa. Leiam atentamente as orientações iniciais, tem o link ali. E lembre-se que no roteiro turístico, mesmo que o trajeto principal seja de avião ou outro tipo de transporte, é obrigatório incluir um deslocamento de ônibus de turismo de, no mínimo, 200 quilômetros. Ou seja, entre a ida e a volta tem que ter 400 quilômetros no roteiro de ônibus. Mesmo que vocês façam um trecho da viagem, que vocês criem, ela seja no modo aéreo. Rodrigo, mas por que a gente tem que fazer dessa maneira? Para que exista tempo hábil para que todas as atividades e procedimentos que um guia de turismo faz em viagem, numa viagem rodoviária, possam ser colocadas dentro do trabalho. Então, a gente não faz isso, porque nós queremos, não. É porque existe, conforme as agendas forem se desenvolvendo, vão ser solicitadas atividades que o guia faz numa viagem e que vocês devem inserir no TCC. Então, de acordo com cada quinzena de agenda, então surge
um novo trabalho a ser feito, surge uma nova informação a ser feita. E para que isso possa caber corretamente dentro da viagem que vocês estão criando, você precisa ter, no mínimo, 200 quilômetros de viagem rodoviária na ida e 200 quilômetros de viagem rodoviária na volta. Tá? O percurso deve ser interestadual, ou seja, daqui do estado de São Paulo para outro estado, tá? E deve incluir pelo menos um pernoite e um meio de hospedagem, para que a gente possa considerar como uma viagem de turismo, tá? E pacote, para que o trabalho do guia de turismo não seja efetivamente solicitado no roteiro. Então, essa é uma das coisas principais que vocês precisam se lembrar. Independente da maneira como vocês forem desenvolver ou para onde, sempre trecho de trem, trecho de cruzeiro marítimo, de avião, o que for, tem que obrigatoriamente ter 200 quilômetros de ida no ônibus, 200 quilômetros de volta no ônibus, saindo do estado de São Paulo e indo para qualquer outro estado do país. Rodrigo, a gente quer fazer internacional, eu vou fazer para a Argentina. Tudo bem, você até pode fazer. Você vai pegar um trecho lá primeiro, de São Paulo a Buenos Aires, mas depois você tem que fazer 200 quilômetros dentro da Argentina, de trecho rodoviário para ida e depois para a volta. Então, por isso que às vezes acaba não ficando tão interessante fazer dessa maneira. Entenderam, pessoal? Tá mais ou menos claro essa informação para vocês até aqui? Se vocês puderem responder para mim aqui no chat, eu agradeceria. Sim. Beleza. Ok. Tá certo, então. Jorge, você está guardando para entregar o quê? Bem, eu não... Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu não estou conseguindo entender. Ah, tá. Acho que a Jorge já tinha caído. Gente, só um minutinho aqui, deixa eu só fazer uma coisa. Jorge, o teu microfone está aberto, se você conseguir falar. Você tinha caído, é isso? Por isso que você tinha mandado mandando mensagem no chat? Isso, tinha caído e não estava conseguindo entrar de novo. Ah, desculpa, bem. Agora daí que eu achei estranho. Tá, agora eu entendi. Beleza. Então tá bom. Oi. Não, tranquilo, então. Então tá. Então deixa eu voltar para o chat aqui, porque quando a gente está com a tela compartilhada, a gente não consegue enxergar as mensagens de vocês. Eu estou meio que... Camila, vai ser meio uma corrida sprint mesmo, né? Infelizmente. Então, daí a hora que a gente abrir o chat na segunda-feira, né? Quer dizer, ele já está programado, ele vai abrir automaticamente, né? Porque esse horário eu ainda não estou online, eu entro só às 9. Então, o pessoal, quem tiver a disponibilidade, vai entrar lá e já vai meio que ver dentro do que tem interesse e se inscrever. É mais ou menos por isso. Não, ele não vai aparecer, André. Daí, no caso, você vai ver as pessoas que se inscreveram na segunda-feira, Maria. Vai ser na segunda-feira, a partir das 8 horas. Isso para o meu grupo ESB. O ERU,
que é o da Cesira, aí eu não sei de que maneira que ela procedeu, mas eu acredito que seja da mesma maneira. Você que deve escolher, André. Você escolhe, você vai ver lá todos, né? Os 10 temas, e aí você vai no que você achar que é mais interessante para você, você vai lá, entra e se inscreve, tá? Aí eu vou fazer a contagem, tendo as 6 pessoas, eu já coloco a informação. Esse grupo, então, você é RU, você é da Cesira. Aí, acredito que a Cesira deva ter programado também para as 8 horas. Mas ela vai fazer para vocês essa live também na quarta-feira, né? Ela vai subir lá o horário, tudo certinho. Ah, tá. A Maria Dolores também é da Cesira. Ok, então a Cesira vai programar isso com vocês, né? Vocês podem dar uma olhada na segunda-feira, se por acaso os fóruns dela já estão abertos, mas o procedimento é igualzinho ao meu. Viu lá, achou a tipologia que você acha interessante, você vai lá, clica, né? E manda ver, tá? Para que vocês possam se inscrever. E aí depois ela vai passar as orientações, tudo direitinho, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui com a turma ESB. Deixa eu ver a câmera, se por acaso estiver completo. Sim, nós iremos, aí a gente manda mensagem, tá? A gente vai mandar, né, mensagem para que avisando, olha, esse grupo já está completo, você precisa escolher outro grupo. Sim, nós fazemos isso, Camila. Tá? Porque nós vamos até fazendo controle, eu tenho o costume até de ir lá no quadro de avisos e já colocar depois a listagem de todos os grupos. Então, o grupo 1, quem são os 6 integrantes? O grupo 2, quem são os tais integrantes? Tem o pessoal que às vezes demora um pouquinho mais para entrar, né? São mais retardatários. A gente já coloca assim, ó, o grupo 3 tem tantas vagas disponíveis, o grupo 6 tem não sei quantas vagas disponíveis. Então, a gente vai fazendo essa orientação para que todo mundo possa se encaixar. O Marcos, não obrigatoriamente da cidade de São Paulo, mas do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo para outro estado, ok? Qualquer cidade, se você quer fazer, tipo, saindo de Campinas para outra cidade, por exemplo, tranquilo. De Piracicaba, de São José do Rio Preto, de Olímpia, de qualquer lugar. Aparece, André, porque assim, esse fórum aqui que eu abri é só da minha turma. Então, você não vai ter acesso, você não vai ver isso daqui, porque vai aparecer aqui, ó, professor Rodrigo de Castro Machado Pinheiro. Então, esse é o da minha turma. Quando é o da Cesira, você está lá no grupo dela, vai aparecer a autora Cesira Campos, a professora Cesira Campos, vai aparecer o nome dela, tá? E aí vocês vão conseguir diferenciar, o restante é tudo a mesma coisa. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a tela onde vocês estão fazendo as dúvidas. Deixa eu descer aqui. Entendeu, André? Exatamente, porque não aparece para vocês porque daí isso daí é do meu grupo, é da minha turma ESB. A da ERU da Cesira não tá, porque ela vai fazer isso com vocês, possivelmente a partir de amanhã vão começar a aparecer as coisas para vocês. Fiquem tranquilos que vai ser todos da mesma maneira. Geórgia, ok, isso vocês podem fazer. Vocês podem fazer, né, criar um grupo no WhatsApp para que vocês possam se organizar e aí também dividirem as coisas. Sim, tá? Até lá no próprio fórum, no fórum de colaboração, vocês podem fazer isso daí, tá? De pegarem e colocarem lá. Mas fique tranquilo, Georgia, porque eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu estou gravando tudo que eu falei, está sendo gravado. Você está vendo aqui, está sendo gravado. E aí depois, quando acabar, na segunda-feira, eu vou subir para vocês isso daqui lá no quadro de avisos. A gravação, tá? A live está gravada. Então, eu vou subir o quadro de avisos com toda a live, né? E aí vocês podem clicar lá e reverem, reassistirem e tirarem qualquer dúvida que ficou. O Diogo tá com o professor Wagner. Você faz lá o receptivo. Legal. Não, é legal. Wagner é muito gente boa. Ele tá num outro grupo, ele tá com um outro grupo, né? Tanto que eu acredito que ele tá fazendo a apresentação com a turma dele, né? A turma dele começou às 10 horas, tá? Então, mas ele tá lá com a turma dele fazendo essa mesma apresentação do que eu tô fazendo com vocês aqui. Então, vamos lá, só para voltarmos aqui, para a gente não se estender demais. Então, ó, atenção, o TCC não tem recuperação, gente. Então, vocês têm que fazer, não tem que... a agenda, não tem recuperação. Tem que fazer, tem que cumprir as atividades, tudo certinho. Não esqueçam de enviar o fichário da atividade da Agenda 1 de TCC até o dia 18, do 8 às 8 horas. Com o nome do relator do grupo, aquele que enviará ao professor mediador as atividades e etapas do trabalho após a discussão do grupo, com o nome de todos os integrantes e as primeiras impressões sobre o tema escolhido. Tá? Vamos iniciar os trabalhos, né? E um ótimo semestre para todos vocês. Ou seja, quando vocês entrarem lá no fórum, tá? Quando vocês entrarem no fórum, vocês vão lá, as 6 pessoas. Fechou o grupo das 6 pessoas, vocês vão começar a conversar e se organizar. A primeira definição dessas 6 pessoas, quem vai ser o relator do grupo? Ou seja, quem é a pessoa que vai escrever o TCC, né? E que vai ser o contato do grupo comigo. Então, é só uma pessoa que entrega as atividades. Dos 6, vocês dividem o trabalho, vocês, de maneira colaborativa, vão lá decidir quem vai procurar cada assunto, vão procurar, vão pesquisar e vão mandar para o relator. O relator escreve e ele que manda para mim via a atividade lá quando aparece na agenda. Então, é uma vez só. E lá vai ter o nome de todos os integrantes, tá? E aí, baseado nisso, que a gente faz lá a atribuição das menções e da nota de vocês. Correto? Ficou claro isso daí? Então, por exemplo, a Georgia, alguém tinha comentado lá no começo, meio desesperado, como que eu vou escrever o TCC? Se, de repente, no grupo tem alguém que domina um pouquinho mais, ou que já tem uma experiência, que já tenha feito na faculdade, ou num outro curso técnico, né? Porque os cursos têm o TCC. Eu já fiz no curso técnico, eu sei mais ou menos como funciona. Beleza. Essa pessoa pode ser a relatora do grupo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês entrarem lá, se inscreverem, definirem as 6 pessoas, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter até o dia 18 para escolher qual é o destino que vocês querem fazer, baseado, né, na tipologia do turismo. Eu vou fazer turismo pedagógico, legal. Você tem que criar um roteiro, um pacote de turismo pedagógico, tipo que é voltado para escolas, para algum destino do país, ok? Lembrando das obrigatoriedades do trecho rodoviário e para qual seria esse destino. Então, essas coisas, quem vai fazer isso? O relator. Então, ele vai colocar lá na primeira agenda, a primeira atividade é essa daí, né? Os integrantes do grupo são eu, fulano de tal, Cicrano, Beltrano, Joãozinho, não sei o que lá, são 6 integrantes. Vamos falar sobre o tema tal, a cidade que nós escolhemos vai ser a tal e comentários que vocês possam ter feito. É a primeira parte dessa atividade. E depois, consequentemente, a gente vai desenvolver
todo esse processo do trabalho de TCC. Ficou claro para vocês? Deu para, num primeiro momento, compreender como funciona a dinâmica? Tá certo. Então, num primeiro momento, alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida ainda? Não, fique tranquila, não vai dar medo nada. É aquela questão da insegurança que a gente tem, do algo novo, né? Mas é tranquilo. Oi, Cristiane. Espera aí. Se a Cristiane quiser falar usar o microfone, ela me chamou. Então, espera aí, vamos lá. Deixa eu ver se a Cristiane... Onde está? Cristiane, Maiara... A Maiara, Cristiane... Cristiane, você quer falar alguma coisa? Eu habilitei seu microfone. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Professor, por gentileza, me confirme, às 8 da manhã de segunda-feira vai ser aberto, então, as escolhas, né, que alunos vão ter, né, para o tema específico da entrega do trabalho, né? E aí eu Exato. precisava confirmar se essa escolha dos 60 alunos, né, ou melhor, a distribuição dos 60 alunos, eles vão ser especificamente os seus alunos ou os alunos, no meu caso, eu sou do ERU. E aí eu gostaria de confirmar se vão estar todo mundo junto ali, escolhendo ou... Não. Você vai estar lá no grupo da Cesira, entendeu? A Cesira vai abrir também o dela. O meu da ESB vai ser aberto com os alunos da minha turma. Então, por exemplo, eu vi aqui tem pessoas que o André, a Maria das Dores, tem um pessoal que é da ERU, que é do pessoal da Cesira. Então, lá no fórum da página de vocês da ESB, da professora Cesira, vai abrir. Vai ser o mesmo esquema. São iguais para todas as turmas, entendeu? Então, abre lá, vão aparecer os fóruns de vocês, de cada componente. Você vai escolher lá qual que você acha interessante, que você tem mais simpatia, né? E você coloca teu nome lá e se inscreve. Entendeu? Aí, a partir do momento que vocês estiverem dentro com 6 componentes, aí vocês vão começar a desenvolver o trabalho. Mas somente com o pessoal da ERU, com o pessoal da tua turma, que então, é assim, da professora Cesira. Então quer dizer que o horário das 8 horas não é da turma da ERU, é que a professora Cesira não está aqui na reunião, certo? Não foi definido Isso, ainda. porque o que acontece é assim, a professora Cesira, ela é adventista do 7º dia, tá? Então, da mesma maneira, ela tem a questão da guarda religiosa, por isso que ela não está aqui hoje. Ela estará a partir da segunda-feira, ela está. Aí eu não sei se no quadro de aviso dela, de vocês, do grupo de vocês, ela deve ter passado algum tipo de orientação, deve ter falado alguma coisa a respeito de como que vão ser os horários dela. O André abriu aqui também, que ele é da tua turma, eu vou abrir para o André também. Oi, André, tá aberto, pode falar. Foi ou não foi? Foi. Oi, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Essa dúvida da nossa colega é exatamente uma dúvida minha. A questão é saber se ela também vai abrir na segunda-feira, né? Então, acho que a gente tem que ficar atento, nós que somos da ERU, para saber se ela abrir. Se ela abrir, a gente aproveita e escolhe ali também na segunda-feira, referente ao grupo da Cesira, correto? Ou se por acaso ela atrasar alguma coisa, que primeiro ela quer falar com vocês,
né, fazer a live, e aí depois já imediatamente ela abre e vocês se inscrevem. Entenderam? Entendi. Então, se a gente perceber 8h30, ela, se ela não abriu para nós, é sinal que ela ainda porque vai ela avisar. primeiro ela quer fazer a live, ela vai combinar com vocês a live, marcar o horário, conversar com vocês, e aí depois ela libera. Talvez seja mais provável isso mesmo, então. Exatamente. Posso aproveitar okay? o microfone e tirar uma outra dúvida? Pois não. Nessa primeira atividade, todos nós temos lá o aberto para a gente mandar via fichário, né? Sim. Vai ter um relator, essa pessoa que vai identificar o grupo, tudo como você falou, mas como que cada outro componente do grupo vai responder no fichário também? Não precisa. Essa é a questão. Tá. Entendeu? Para todo o desenvolvimento do TCC, a pessoa que for eleita no grupo o relator, é ele que manda tudo para mim, ou para a Cesira. Entendi. Tá? Do SB manda para mim, do RU manda para a Cesira. É só essa pessoa. O fichário de vocês vai estar aberto? Vai. Aí vai ser mais o aluno não mandou nenhuma atividade. A gente sabe. Por quê? Porque o relator, quando mandou, colocou o nome completo de todos os alunos. Então, na hora que a gente vê, a gente já sabe. Ah, tá. Então, o André, o grupo é, vamos lá, o exemplo, é o André, a Maria das Dores e a Cristiane. Tá? Então, hipoteticamente, tá? Então, aí o que acontece? O André é o relator. Você mandou lá no fichário, mandou lá teu nome, da Cristiane, da Maria das Dores e mais o pessoal que seja da RU. Mais 3 pessoas. Quando eu abro a atividade para corrigir, eu vou ver lá que não tem atividade enviada. Tudo bem, porque eu já sei que essas pessoas não são relatoras. Entendeu? Então, de quem enviou, eu vou clicar no nó lá no dele, abro a atividade e lá vai estar o nome de todo mundo. E o feedback, eu mando o feedback para o grupo. Então, o mesmo feedback que eu mando para você, André, eu vou mandar para Maria das Dores, para a Cristiane e para todo mundo. Por quê? Porque fazem parte daquele grupo. Entenderam? Entendido, professor. Muito obrigada, viu? Bom, imagina. Que é isso. Deixa eu ver alguma aqui. A Camila aumentou a agenda 1 TCC, apenas o relator que enviará. O restante do grupo não terá nesse lá. Camila, no TCC, sempre é só o relator que envia atividade. Em todas as agendas, desde a primeira até a última, agenda 8, que é o TCC pronto, é sempre o relator que vai enviar. A não ser que, tipo, teve uma situação que o relator está indisponível, teve algum problema, ou, de repente, sei lá, ficou sem a internet. Um colega do grupo pega o arquivo e envia no lugar e avisa, olha, eu hoje estou enviando porque o fulano de tal, que é o relator, ele teve uma indisponibilidade e não conseguiu enviar. É só nessa situação excepcional. Do contrário, é sempre o relator que vai enviar as atividades para mim. Ou para a Cesira. Correto? Ficou claro isso? Beleza, então. Gente, acredito que ficou, assim, num primeiro momento ficou bem claro. Eu acho que esse era o mais importante, tirar essa ansiedade de vocês, né, do medo com relação ao TCC. Eu até vou parar de compartilhar aqui minha tela, tá? Deixa eu voltar para a tela normal. Isso. Que esse medo que vocês estão... não aumentou não, Camila, imagina, tranquilo. Vai dar bom, como diz o pessoal. Fique tranquila que vai dar tudo certo. Então, deixa eu descer mais para ver se tem mais alguma aqui. Maiara, você entrou um pouquinho depois. São vocês, alunos, que definem. De que turma que você é, Maiara? Por favor. Você é da ESB ou da ERU? Imagina, Camila, que é isso? Tá. Então você é da minha turma, Maiara. Então aí, o que eu estava conversando com o pessoal.
Na terça-feira, e eu vou deixar gravado, tá? Essa reunião aqui, eu vou gravar, quer dizer, a gente está gravando, e a hora que terminar, ela demora para subir, mas na segunda-feira eu vou lá no quadro de avisos e vou disponibilizar a gravação inteirinha da reunião, para que vocês possam assistir com calma, para quem não pôde entrar desde o começo e para ter todas as orientações. Mas, a grosso modo, para você compreender a dinâmica. A gente entra na segunda-feira, às 8 horas da manhã, vai abrir o fórum, tá? Quando você entra lá no portal e você vê lá o fórum da sua turma. Ao clicar lá, você vai ver 10 grupos, tá? Esses 10 grupos são os tipos de turismo que existem, né? E baseado em qual deles que você vai fazer o seu trabalho de TCC. E você que vai escolher qual é a tipologia que te interessa mais, tá? Se você, de repente, gosta de turismo de aventura, ou de turismo religioso, de ecoturismo, turismo de sol e praia, turismo termal. Então, tem várias tipologias ali. Você vai escolher qual que você acha interessante, vai clicar ali e você vai colocar teu nome inteiro. Turma ESB é minha, Diogo, exatamente. Eu sou da turma ESB. Tá? E a turma ERU é da professora Cezira. Então, aí, continuando, Mayara, então daí você vai lá, são 6 pessoas por cada grupo. Então, vocês vão lá colocar o nome de vocês completo e manifestar o interesse de participar daquele grupo. Quando chegar no limite de 6, eu aviso. Eu viro e falo assim, gente, esse grupo já está completo, então aí a pessoa tem que procurar um outro grupo para se inscrever. No caso da minha turma ESB, essa é a dinâmica que eu vou fazer. A professora Cezira, possivelmente, ela vai conversar com os alunos dela, né, que eu já expliquei agora há pouco, que ela, por ter a guarda religiosa no dia de hoje, então, por isso que ela não está fazendo essa live com o pessoal dela, né, da turma RU, mas na semana que vem ela já vai fazer e aí vai passar as orientações e possivelmente já abrir os grupos delas também. Exatamente, Mayara, de acordo com o tema que você tem interesse, você vai lá e clica e se inscreve. Se tiver dentro das 6 primeiras pessoas que vão se inscrever, você fica nesse grupo. Caso tenha completado o limite de 6 participantes, aí você tem que escolher um outro grupo. Mas aí eu vou lá no quadro de aviso colocando todas as informações para vocês. Correto? Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá certo. Eu acho que nesse primeiro momento é isso, né? Libera na ESB libera na segunda às 8 da manhã, 8 horas em ponto, já está programado para os fóruns, todos os fóruns abrirem. Ok? E qualquer coisa que vocês vão tendo de dúvida, vocês vão colocando lá no fórum e a gente vai conversando, tá? Tanto a turma RU com a Cezira, quanto a SB comigo, tenham dúvidas, nos chame, ou no fórum, ou pelo Correio Tech, a gente, dentro do nosso horário de mediação, a gente vai pegar e vamos colocar as respostas das dúvidas que vocês tiverem. Isso é legal, um entrosamento, e aí dentro do grupo, aí vocês podem criar o grupo de WhatsApp para vocês poderem trabalhar e mandar as mensagens. Tendo a dúvida comigo, vocês me chamam no fórum. Isso aí a gente vai conversando lá conforme o decorrer do semestre. Ok? Queridos, ótimo final de semana, abraços, bom semestre a todos e que, como disse o Diogo aqui, tenhamos uma ótima jornada, né, e que dê tudo certo. Abraço, pessoal. Até mais.